Vocês acreditam que pode ter um dia que, sei lá, tem um apocalipse zumbi? Vocês Não, acreditam ou não? um apocalipse zumbi não, tem um Mas problema. tipo um parecido. O medo é o apocalipse da Cracolândia, né? Tem um monte É de... Isso eu não tenho porque. medo, não, viu? Não? Você De acha que não vai droga? ter, não? Não, eu digo assim, num cenário de colapso econômico, as pessoas ficam mais violentas. A população fica. Porque ficam desempregados e tem pessoas que são mais propensas a cometer crimes, elas vão cometer crimes. Então pode ter um cenário assim, em algumas regiões do país, pode, né? Quando a coisa vai piorando, elas. Eu tenho mais medo do governo de qualquer outra coisa. Você acha que o governo Confisco. pode ser o mais... Tenho medo de confisco geral, confisco de propriedade, confisco de terra, confisco de conta bancária. Confisco de estoque das empresas, igual foi na 2020. Caramba. É. É. Isso aí pra mim é muito pior do que o risco de um apocalipse zumbi ou de uma violência generalizada. O risco estatal. O risco estatal é sempre o pior. O Estado é sempre a pior coisa que você possa imaginar. E Cogos, você acha que o Bitcoin veio para tirar o poder do Estado? Qual que é a sua visão sobre o Bitcoin? Depois a gente Nós estamos numa fala guerra com de você. guerrilha contra o Estado. Hum. Numa guerra de guerrilha não existe nada que destrua de uma vez só o inimigo. O Bitcoin ele vai minar o poder do Estado. Por um tempo. Numa área. Mas isso não exclui outras dimensões. Homeschooling é uma outra dimensão. Defesa. A defesa pessoal, a espiritualidade. Mas nós temos que entender que é uma guerra de guerrilha, de muito longo prazo. O Estado ele vai ser solapado, principalmente na hora que as pessoas pararem de achar que ele é legítimo. Mas também quando elas entenderem que o combate contra o Estado não vai se resumir numa bala de prata ou numa bala de Bitcoin, literalmente. Mas num processo de muito longo prazo de restaurar as instituições, fruto da cooperação pessoal, da sociedade construída de baixo para cima, da família. É uma briga bem longa, não é Bitcoin, pá, matou o Estado, não é assim não. Não é simples, né? Não. Você acha que tem muito mais outras vertentes? E o Avelino? É, eu só não concordo com a parte do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin, ele realmente, ele foi criado pra tentar minar o Estado, mas ele se corrompeu. Conta a história sombria do Bitcoin que você tá me contando A história, nos a bastidores. história Você já, da, já Você acha que ele escutou? falhou ou se ele se corrompeu mesmo? eu acho que a própria CIA pode ter corrompido. O que acontece? A CIA e a NSA, eles já acompanham os cypherpunks, então o pessoal que criou o Bitcoin, há muito tempo. Porque os cypherpunks, eles construíam diversas ferramentas, né? Então, por exemplo, tinha lá o PGP. PGP era um software criptográfico e você conseguia mandar mensagens cifradas por e-mail e o Estado não conseguia decifrar essas mensagens. Então, você tinha uma comunicação privada, de verdade. E a CNSA, ela visitava as feiras dos cypherpunks para tentar entender essas ferramentas e inserir backdoors. Eles fazem isso até hoje. E, enfim, e fizeram isso com várias ferramentas, né? Tentavam espionar e tal. Tanto que o Timothy C. May, ele cita isso no manifesto criptonarquista, que a NSA estava de olho nas conferências ali, nos eventos. O que acontece? O Bitcoin foi criado e depois que ele foi criado, a, a CIA tentou se aproximar de alguns dos programadores do Bitcoin. Inclusive, ela se aproximou de um deles, que é o Gavin Andresen, que era um dos principais programadores do Bitcoin. O cara contribuiu bastante. E isso, o Satoshi ainda estava ativo nessa época. E a CIA ofereceu pro Gavin Andresen $3.000 para ele dar uma palestra lá, explicar o que era Bitcoin. Aí o Gavin Andresen foi lá no Bitcoin Talk, isso aí você pode pesquisar no Google aí, mas tem esse post lá até hoje. E falou, pessoal, a CIA me chamou para dar uma palestra lá no escritório dele sobre o Bitcoin. O que vocês acham, tal? Ele ficou todo animado. Aí a pessoa falou, pô, você vai falar de Bitcoin lá pra CIA? Que negócio é esse? Aí o Satoshi ficou pistola ali. Satoshi Nakamoto lá no Bitcoin Talk, ele foi contra isso, porque ele não queria atrair essa atenção para o Bitcoin. Mas o Gavin Anderson falou, não, mas eles já estão de olho em nós, já estão vindo O que ele falou pra disfarçados e si tal. que você não sabia ainda? Eu acho que aí entra a minha teoria. Nisso, o que acontece? O Satoshi Nakamoto se retira do projeto e entrega o código pro Gavin Anderson. O Gavin Anderson fica sendo responsável pelo projeto.
O Satoshi Nakamoto nunca mais apareceu. Foi depois desse evento. Será que deram um cabo no Satoshi? Então eu acho que de lá pra cá, com certeza a CIA deve ter se infiltrado Deve ter no... achacado o Satoshi, porque ele não faria isso de livre e espontânea vontade. Como? Ele não faria isso de livre e espontânea vontade. Ele não é nem um pouco burro. Sim. Provavelmente já falaram, provavelmente a CIA chegou pra ele e falou: você prefere entregar o código pro Gavin ou prefere comer grama pela raiz? Verdade. Pela minha experiência acompanhando esses eventos de inteligência, como por exemplo, o Snowden, ele foi isso eu soube há pouco tempo atrás. Ele foi uma das 6 pessoas que assinou a transação Gênese da Zcash. A Zcash é um projeto de criptomoeda com transação segura, tipo a Monero. Até mais segura ainda que a Monero. E o cara, e o Snowden, como agente de segurança, se infiltrou, conseguiu a confiança da comunidade que estava criando essa criptomoeda e foi uma das 6 pessoas que assinou a primeira transação, a transação Gênese da Zcash. Então, a inteligência ela tem esse poder de se infiltrar em diversas coisas. Já colocou backdoor no Linux, por exemplo. Ela se infiltra em projetos para tentar corrompê-los e tentar cooptá-los, né? Então, eu não sei até onde a CIA já não... Se eles viram o Bitcoin como ameaça, com certeza eles já devem ter se Então, infiltrado. tem uma corrida armamentista de códigos. Tem, existe. Uma briga de gato e rato. Eu acho que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo porque eles têm dinheiro do imposto pra investir nisso. Tudo. E eles conseguem... Tem muito dinheiro e eles conseguem pegar as melhores mentes que são inteligentes, mas não são morais, e fazer eles trabalharem para o governo. Eles criam esse incentivo. Eles corrompem quem eles quiserem com dinheiro. Por isso que eu falo, essa palhaçada só vai acabar a hora que a massa da população entender que não tem nenhuma utilidade pagar imposto. E, inclusive, uma coisa é, muito importante que pode estar acontecendo agora é que o Elon Musk e o Trump, eles estão fazendo corte de gastos. E aí eles estão tendo uma ideia que não só o Elon Musk, mas a Palantir está envolvida e a OpenAI também, de automatizar alguns serviços públicos com inteligência artificial. O que você acha disso, Cogos? Bom, quanto mais eficiência na máquina opressiva, pior. Exatamente. Agora você imagina uma empresa, você dá o poder para uma empresa, a Palantir e a OpenAI, de pegar todos os dados dos cidadãos americanos, todas as transações, tudo, e colocar o poder de decisão numa inteligência artificial. Na verdade, esse é o sonho dos socialistas. O Hayek falava que Matrix. o Hayek falava que a única coisa que o fazia ser um antissocialista, por isso que eu não gosto do Hayek. Ele falava que o único argumento que ele tinha contra o socialismo é que não existe uma capacidade informacional para um planejador central. Agora vai ter. Só que isso não é bom. Porque o problema do socialismo não é só informacional, é principalmente moral. Moral. Então a gente tem essa ameaça do sistema americano ser totalmente informatizado. Tem um lado bom nisso, que é corte de gastos? Tem. Mas você vai centralizar o poder nas empresas que vão prestar serviço para os Estados Unidos, né? No caso, a Palantir e a OpenAI. E em poucos programadores, em poucas pessoas que controlam esse código. Esse código ele não vai ser sem viés. Quando você usa lá o ChatGPT ou o DeepSeek, todos têm viés, todos têm um viés. Tanto se você perguntar algumas coisas pro DeepSeek, ele não responde, né? E da OpenAI também. Se você perguntar algumas coisas do ChatGPT, ele não vai responder. Entendi. Todos têm um viés que é o viés de quem criou aquela inteligência artificial, os dados que ele E selecionou. tem uma lei chamada Lei de Parkinson, que vai anular o efeito da única vantagem que teria, que é o corte de gastos. O Parkinson, ele disse o seguinte: a lei de Parkinson diz que quando você tem uma burocracia com X tempo para fazer um determinado trabalho, eles vão se estender até esse X tempo. Eles não vão fazer antes. Entendi. Eles não vão demonstrar a própria Se- obsolescência. Eles vão se expandir em tempo, em quantidade, a burocracia vai sempre se expandindo e sempre vai achar alguma justificativa para a própria existência. Isso aplicado aos gastos do Estado, se o Estado conseguir cortar gastos aqui, eles vão ter só mais uma janela para aumentar gastos aqui. Eles nunca vão refletir isso em corte de arrecadação e diminuição real do Estado. Isso aí abre alguns precedentes perigosos, né? Imagina
se eles colocam aquela ideia aquele filme Minority Report, Cruz credo. que é, ó, o Cogos comprou uma água hoje, ele comprou uma água, ele passou na Avenida Paulista, ele foi em tal lugar, ele é amigo de fulano, e aí a gente analisou com base nas estatísticas que ele pode ser um inimigo do governo. Então vamos prender ele logo agora. Mas isso já existe. Já existe, É. Mas isso Eu daí acho que o cidadão brasileiro não pode ter uma arma, senão ele vai cometer um crime. Isso é Minority Sim, Report. Minority Report. É. Mas agora você imagina uma inteligência artificial sabendo todas as transações, todos os dados dos americanos, o que vai acontecer? Imagina o Xandão com isso na mão. Pois é. E, Então, nesse ponto, assim, eu sou a favor do corte de gastos, mas eu não sou a favor do governo americano colocar uma inteligência artificial para cuidar do país. As pessoas não entenderam que, assim, se o governo não deixa você ter um revolvinho, mas o governo tem toda a sua vida transformada em dados de inteligência artificial compilados, isso tá bem errado. tá muito errado, né? E eles dizem ainda mais que essa empresa, essa Palantir aí, ela pode ser a empresa que vai ser utilizada globalmente por conta desses dados aí do que o Avelino falou. E até mais eles dizem que pode ser até implementado aquela renda básica universal. Com certeza. Ser tipo assim, porque ó, parece que essa empresa tá envolvida com grandes pessoas lá nos Estados Unidos, né? Grandes empresários. Essa Palantir aí, Elon Milionários. Musk, pessoal do ChatGPT. Então eles falam que essa empresa, ela pode ser a empresa que o pessoal fala da marca. A marca da Você besta. só Sim. consegue comprar se você tiver a marca da besta, e a marca vai ser os dados nessa empresa. O que você acha disso, Cogos? Faz todo sentido. O plano tá sendo traçado. E mais, a renda básica universal, ela vai impedir a única solução que eu propus aqui. A ideia de que o imposto é ilegítimo. Se as pessoas todas falassem, não vamos mais pagar imposto, ninguém mais vai pagar imposto. O que o Estado vai fazer? Matar milhões de pessoas? Só que se tiver a renda básica universal, o sonegador vai ser visto como um traidor É. de todos os outros. Porque todo mundo vai comer na mão do Estado e vai esquecer que existe Verdade. outra possibilidade. É, É uma guerra psicológica, jogando irmão contra irmão. está indo para um futuro bem perigoso, assim. E, ó, gente, grava bem esse episódio que a gente tá fazendo aqui, porque isso daqui pode entrar pra história, né? Daqui uns anos vocês olharem e falar, caramba, eles eram uns doidinhos lá do Tubacast lá, o Luan e o pessoal lá, esse Luan é doido, esse Luan é um doidinho. Espera tá errado. Em 2020 eu era o inimigo público número 1, o doidinho espalhador de Covid, e agora tá me dando razão. Agora já tem dados, né? É. Ciência, né? Do jeito que eles falam, provando que você estava certo. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar.